Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma webcast da iniciativa da Probótica. Hoje junta-se a nós António Silva, da DGE, Silvia Menezes, do agrupamento de escolas Moinhos da Arroja, professora de Informática e professora bibliotecária. Temos ainda, sobre o tema Programar com Drones, a professora Cláudia Barata, que é professora de Informática no agrupamento de escolas Eduardo Cageiro e direção da ANPRI. E, finalmente, uma habitué, a Fernanda Ledesma, da direção da ANPRI. Hoje o tema é a criação de cenários para os robôs e a relação com os conteúdos. Passo então a palavra ao António Silva, da DGE. António. Muito boa tarde a todos. É com enorme gosto que estamos aqui mais uma vez nas instalações da Microsoft para fazermos esta quarta webcast. Já é a quarta de 10 webcasts que iremos realizar durante este ano letivo. Queremos endereçar os nossos cumprimentos a todos os professores que estão nesta iniciativa e que assistem hoje em direto e depois em diferido através da gravação que estamos aqui a produzir hoje. E também dar os parabéns a todos os colegas que têm feito chegar até nós exemplos de práticas absolutamente relevantes e de contextos muito significativos dentro das suas comunidades educativas. Nós temos algumas novidades para vos dar, portanto, temos algumas iniciativas que irão iniciar-se durante este mês de janeiro ainda e que se irão prolongar durante todo este ano letivo, portanto, até junho de 2018, as quais passamos muito rapidamente a apresentar. Como sabem, já dinamizamos 3 turmas de formação, Braga, Coimbra e Santarém. Estas turmas já terminaram o seu trabalho e os formadores estão neste momento disponíveis para iniciar o seu trabalho também junto dos centros de formação para que possam replicar a sua experiência junto dos colegas professores que estão neste momento nas escolas. Portanto, devem dirigir-se aos vossos centros de formação, conversar com os diretores dos agrupamentos e pedir que seja dinamizada através do centro de formação, como disse ainda há pouco, e através destes formadores a respectiva formação de professores. Irá também iniciar no dia 17 de fevereiro 3 novas turmas, uma no Porto, outra no Entroncamento, outra em Faro. Portanto, os colegas interessados e que tenham o perfil que está já divulgado para serem formadores desta iniciativa deverão endereçar e manifestar esse interesse junto dos respectivos centros de formação e, a partir daí, inscreverem-se na plataforma da DGE de formação, uma nova plataforma que nós temos disponível neste momento, e depois aguardar se serão ou não selecionados para participar nesta nova formação. Portanto, colegas da região do Porto, da região centro, que engloba também o interior do país, colegas da zona de Castelo Branco, Guarda, Viseu, portanto, que existem algumas lacunas ainda de formadores nessas regiões, façam o favor de manifestarem o vosso interesse em participar nesta formação. Iremos também fazer uma divulgação mensal de todas as nossas iniciativas e esta publicação terá o nome de Magazine de Programação e Robótica DGE, irá sair na segunda quarta-feira de cada mês. Portanto, já nos próximos dias, com algum atraso, irá sair a primeira edição desta revista, desta magazine, e nós temos todo o gosto em partilhar convosco as notícias, as práticas de programação e robótica, mas também queremos acolher as vossas sugestões e para isso precisamos que nos façam chegar para o endereço que iremos divulgar posteriormente, através de e-mail, todas as vossas práticas e teremos todo o gosto em divulgá-las nesta publicação. Iremos também realizar desafios mensais. O primeiro terá já início este mês, portanto será todas as últimas quartas-feiras de cada mês, e começam já durante no mês de janeiro. Portanto, o primeiro tema, posso avançar já, que é sobre o Carnaval. Portanto, terão que criar desafios criativos dentro das vossas comunidades e depois serão submetidos por um processo que nós iremos divulgar também. Irá chegar também por e-mail toda essa informação até vós e depois sugerimos que sejam ativos nesta participação. Temos surpresas para vós no final do ano letivo. Relativamente aos eventos, como sabem, durante o projeto piloto da programação no primeiro ciclo, nós fizemos 24 eventos regionais
e finais. Portanto, foram eventos muito importantes para nós. Foi aqui que nós conseguimos perceber claramente aquilo que estava a acontecer nas escolas. Portanto, o vosso feedback foi extremamente importante para nós e é evidente que nós temos que replicar também neste ano letivo esta experiência dos eventos regionais. O primeiro será já dia 31 de janeiro, em Aveiro. Estejam atentos também que iremos lançar durante o dia da manhã, iremos lançar este evento regional. Terá muitas surpresas também que serão seguramente do vosso agrado. No dia 21 de fevereiro estaremos em Braga, 14 de março em Faro, 27 de abril em Torres Vedras, inserido dentro do Festival Nacional de Robótica, e no dia 4 de julho faremos o evento final em Lisboa. Okay? Portanto, temos então todas estas iniciativas a começar durante este mês de janeiro. Portanto, pedimos que sejam ativos e estejam atentos àquilo que irá acontecer. Temos todo o interesse em conhecer aquilo que está a acontecer no seio das vossas escolas e, por isso, façam o favor de fazer chegar até nós vídeos, revistas, publicações, tudo aquilo que esteja a acontecer neste momento no seio das vossas comunidades. Muito obrigado. O meu nome é Silvia Menezes, sou do agrupamento de escolas Moinhos da Arroja e, essencialmente, neste convite que desde já agradeço, em nome também do agrupamento, sou também professora, dar-vos aqui algum contexto, eu sou professora bibliotecária e, portanto, trago-vos um bocadinho do que é que foi o nosso percurso enquanto agrupamento nesta iniciação da probótica e quais é que são atualmente as nossas práticas. O nosso agrupamento é um agrupamento pequeno, limítrofe da cidade de Lisboa, em Odivelas. É composto por duas escolas com o primeiro ciclo e JI, uma EB23 e uma escola somente com 3 salas de JI. Nós iniciámos em 2015-16 somente com uma turma, com pouco material, e em 2016-17 fizemos algumas candidaturas que nos permitiram obter financiamento para a aquisição de material. Também começámos com mais uma outra turma. Foi um processo que já vamos no 3º ano. Hoje, este ano, conseguimos finalmente ter cerca de 10 turmas ligadas ao programa, portanto, que semanalmente ou quinzenalmente têm programação ao nível curricular, tudo do primeiro ciclo. Portanto, nós iniciámos muito no primeiro ciclo. No ano passado executámos algumas experiências no pré-escolar e este ano estamos a tentar, através da formação interna com educadoras, que elas próprias possam executar algumas dessas atividades do pensamento computacional e da programação com os seus grupos do pré-escolar. O nosso princípio é a ligação curricular e isso foi muito feito a partir da biblioteca escolar. Pequenas experiências que foram sendo feitas, como eu disse, no início nós só tínhamos uma turma, no 2º ano 2, com programação de forma regular, e uma das formas que nós tivemos de levar a que outros alunos tivessem essa experiência no pensamento computacional e na programação foi efetivamente através da biblioteca, aliando quer a leitura, a hora do conto, e a partir das histórias, aqui temos as aulas de programação que decorriam na biblioteca, e através das histórias era feita uma exploração das personagens, do conteúdo ou do estudo meio ou da matemática, era feita a ligação depois com os tais cenários que nós criámos. Como é que nós criamos os cenários? Utilizando materiais muito simples que estão disponíveis em qualquer escola do primeiro ciclo,
que são papel cenário, tinta giotto, e eram criados cenários adequados a cada obra. Neste caso, eu estou-vos a mostrar um quarto ano, onde nós utilizamos, portanto, já no ano passado, no segundo ano, necessitávamos, uma das escolas é Ecoescola, peço desculpa, e portanto, e faz diferentes atividades ao longo do ano nesse âmbito, e uma dessas áreas são as energias renováveis. Os alunos estudaram as energias renováveis, nós criámos um painel em que eles utilizaram com Makey programação em Scratch para criar interfaces. Portanto, não só existem os cenários de aprendizagem que agora já se vêem bastante em algumas escolas, felizmente, não é? Em que as pessoas perceberam que podem criar os seus próprios cenários de aprendizagem e não só adquirir, mas também pode-se criar o Makey, acho que é uma placa que é muito interessante na criação de interface, pôr as crianças na metodologia de gamificação, portanto, em forma de jogo, são elas que fazem a pesquisa prévia das questões, são elas que as formalizam, são elas que encontram as suas respostas, criam o próprio painel, programam, se já estiverem nessa fase de estarem capacitadas para essa programação, fazem a montagem dos cabos, do que é necessário, se estiverem também nessa fase, e utilizam enquanto jogo. Uma das outras situações que foi muito interessante é que aquelas turmas que realmente já sabiam programar este painel foram depois explicar aos meninos de outras turmas o mesmo painel. Portanto, há uma ligação entre turmas também muito interessante e que desperta a curiosidade entre os colegas que, não estando dentro das aulas da programação, passam a ter acesso e a ter curiosidade neste tipo de atividades, até mesmo em termos de divulgação junto de outros professores que não conheçam ou que sejam resistentes, e que os leva depois a querer também embarcar nesta experiência. Neste caso, depois poderão aceder ao vídeo, que eu penso que a apresentação ficará disponível. Nós temos este, assim, é um mapa onde foi trabalhada a fauna e a flora em Portugal, onde foram os meninos que mais uma vez fizeram toda a pesquisa dos animais que existem em Portugal, em que zonas é que eles estão, e que depois, neste caso nós usámos uma Bluebot. Contudo, hoje em dia existe o DOC, e o DOC torna-se mais barato, apesar de não funcionar por Bluetooth, mas torna-se mais barato do que a Bluebot. E no fundo eles levam, agregam, tem ali um velcrozinho na Bluebot, e eles levam os animais até ao local, e é uma forma de pontuarem a sua resposta. Utilizamos muito este trabalho de grupos, ou seja, equipas, aliás, equipas que concorrem umas com as outras ao nível da pontuação. E só a equipa que acerta, ou portanto que dá a resposta correta, é que pode programar o robô de forma a levar a resposta até ao local. E isto também se revela como fundamental para o incentivo deles quererem acertar as respostas. Aqui temos o sistema solar, a partir de um livro que é trabalhado, que é ao nível da poesia, que é a família Sol-Luas, é feita à hora do conto, e depois os alunos vão demonstrar os seus conhecimentos ao nível do sistema solar no tapete. Vêem um plástico coberto na imagem, esse plástico tem uma quadrícula. As quadrículas que se vendem são bastante caras, mas
pronto, eu recorri a algo mais barato, encontram no Leroy, encontram numa loja chinesa, 2 euros o metro quadrado, é mais barato, faz facilmente a quadrícula e aplica-se. Contudo, os robôs em grandes distâncias derrapam. O que eu passei a fazer, ou passámos a fazer, foi a aplicar a quadrícula no próprio desenho. Portanto, futuramente é possível que deixemos de utilizar esse plástico. Eu estou-vos a dar as partes mais práticas, que foi essencialmente as experiências que nós fomos fazendo. Como sou professora bibliotecária, tenho obrigatoriamente de salientar o importante papel que as bibliotecas escolares têm nesta ligação curricular e muitas vezes até de ponto ou de alavancagem nas escolas neste tipo de projetos e colaborando, quer com os professores de informática, que muitas das vezes do 550 que não têm experiências com meninos do primeiro ciclo, e eu venho aqui essencialmente da experiência do primeiro ciclo e pré-escolar, porque têm uma linguagem diferente, têm uma forma de estar diferente, têm tempos diferentes. E o professor titular que conhece essencialmente o currículo e as dinâmicas de sala de aula e tem poucos conhecimentos em pensamento computacional, em programação, em robótica. As bibliotecas escolares podem ser aqui não só um local físico onde podem mexer-se e criar dinâmicas diferentes das da sala de aula, mas também ser um elo de ligação entre esta parte do currículo. Temos uma série de recursos a partir ou de um livro ou de vídeos, etc., para depois irmos para o pensamento computacional e a robótica e não estarmos, e a programação, não estarmos unicamente focados na programação. Pelo menos esta é também a minha visão. Eu vou passar ligeiramente aqui os slides, porque eles vão ficar disponíveis e vocês depois, se quiserem, vão ver com mais atenção, mas queria salientar-vos uma ferramenta que os professores bibliotecários e que também os restantes professores devem utilizar, que é o referencial, ou conhecer, que é o referencial da RBE de Aprender com a Biblioteca Escolar, onde o professor bibliotecário permite-lhe lá esquematizar toda a sua atividade ligada ao currículo, ou seja, essa ficha pode ser fornecida ao professor e ele imediatamente pode agarrar naqueles materiais, naquela ficha e executar a atividade com os seus alunos. E haver uma grande, eu acho que a chave é mesmo a criatividade e não ter medo de experimentar com materiais diferentes aliados ao currículo, à programação e à robótica. As pedras basilares nossas de trabalho é de facto o trabalho de equipa. Eu insisto sempre isto muito, não há um único professor que consiga trabalhar de forma isolada todos estes conteúdos e estas dinâmicas. Tem de haver trabalho de equipa entre os próprios professores, portanto, entre as escolas, procurarmos pessoas que estejam disponíveis para nos auxiliar, desde os CAFs, dos AAFs, enfim, uma faz um bocadinho, a outra faz o outro bocadinho e os cenários de aprendizagem acabam por aparecer com ligação curricular. Nós encontramos, e só para fechar estas ideias, nós encontramos várias oportunidades e problemas ao longo do tempo. Os nossos problemas iniciais eram a falta de material. Tínhamos o apoio da nossa direção, incondicional, e isso permitiu-nos experimentarmos coisas e procurarmos coisas novas. Mas, como em muitas escolas, o dinheiro realmente escasseia por vezes. E
tentámos combater isso com candidaturas de diversa ordem, de forma a podermos financiar material, robôs, arduinos, enfim, várias situações. E procurarmos também o nosso caminho, o que é que resultava e o que é que não resultava. Um problema que ainda temos e que eu continuo a batalhar é a internet. Hoje em dia há uma série de situações, nomeadamente o trabalho que pode ser feito antes da programação, que é a pesquisa de informação, todo o tratamento da informação que deve ser dada e que deve ser feita pelos próprios alunos, não pelos professores, e hoje em dia não nos podemos cingir aos livros. E mais uma vez a biblioteca aqui é fundamental. Na sala de aula existem alguns livros, existem os manuais, mas é na biblioteca que nós temos uma panóplia bibliográfica muito maior, e temos outro tipo, ou devemos ter outro tipo de recursos que permitam a criatividade e, no fundo, tornar a biblioteca um local que hoje em dia, o maker, não é quase não é um laboratório de aprendizagem, mas um local do fazer, do executar, do pensar, do imaginar e do fazer, experimentar. E nesse sentido, a internet, não havendo internet, até podemos agora ter tablets e termos os Magalhães, mas não temos internet e tudo entra em caos. Então esse é um problema com os quais nós nos confrontamos, e sei bem que muitas das escolas se confrontam com esse problema. Outra situação foi efetivamente nós termos um material. Eu posso ler tudo o que houver para ler sobre o Makey ou sobre o MBOT, mas se eu não o tiver, se não o experimentar, se não vir a sua limitação, não sei depois até onde é que eu posso ir em determinadas atividades. E isso foi uma das aprendizagens que eu senti, que fiz, tenho que ter um exemplar na mão antes de realmente avançar com as atividades. E pronto, muito obrigada por esta. Deixo-vos também um vídeo que é a fuga da ervilha, e depois poderão visualizar quando entenderem, e aqui conseguem ver em ação o processo do princípio ao fim, desde a leitura na hora do conto, até toda a dinâmica da utilização do robô e do cenário, até à vinda do próprio escritor, quando eles são vivos, ainda vivos. Isso ainda é possível. Obrigada. Então, boa tarde. Eu sou professora de informática, o meu nome é Cláudia Barata, venho do agrupamento de escolas Eduardo Gageiro e venho-vos trazer algumas ideias e a minha experiência sobre como nós conseguimos usar os drones em sala de aula e com atividades para desenvolvermos com os alunos em vários níveis etários, incluindo, neste caso, com o primeiro ciclo. Os drones, qualquer um destes que estão aqui visíveis, permitem ser programáveis, portanto, neste caso, são todos os mini-drones da Perlat que são programáveis e que nos permitem desenvolver com os alunos vários tipos de atividades. Ante cada um do tipo de drones que está aqui representado pode ser aplicado a diferentes faixas etárias. Os três que se vêem em cima são aplicados transversalmente a qualquer faixa etária, permitem ser programados. O quarto drone que está na imagem já permite um nível de programação mais avançada e usar, por exemplo, no ensino secundário. E depois temos os jumpers, que é aquele último que aparece na imagem e que nos permite programar de uma forma muito fácil com o primeiro ciclo. Todos estes drones permitem ser programados utilizando o software, para além de outros, mas neste caso o Tinker, que é um software gratuito, muito fácil de utilizar e que qualquer menino do primeiro ciclo consegue facilmente usar e aprender.
Portanto, quando nós instalamos o Tinker, nós conseguimos selecionar qual o modelo que queremos utilizar. Portanto, eu inscrevo-me como professora, os alunos podem se inscrever como estudantes. Este software está em permanente desenvolvimento, como é online, está sempre com novos recursos, o que permite muito facilmente para cada aluno utilizar, mesmo em casa. Já existem, por vezes, alguns que até já têm os seus drones e conseguem também programá-los. Usando o Tinker pode ser usado inicialmente, até podemos desenvolver algumas atividades, mesmo sem o drone, só para nos ambientarmos com este programa. Este software permite criar várias coisas, desde os logotipos, os avatares dos alunos, permite que eles entrem e desenvolvam joguinhos e mini-programas muito usados e que podem ser usados também em sala de aula, com o desenvolvimento da programação anteriormente sem os drones. Depois, com os drones ou com qualquer outro componente de robótica, basta-nos chegar e querer desenvolver um projeto novo. Quando nós queremos desenvolver um projeto novo, aparecem-nos vários tipos de robôs que nós podemos utilizar, entre eles os drones. Aqui apenas temos que fazer a diferença entre os jumpers, que temos que escolher o bonequinho do jumper que está ali, ou entre qualquer um dos outros 3 tipos de drones. A diferença entre escolher um ou outro tipo é apenas no software que já apresenta pré-feito um mini-programa. Portanto, mas não tem muita diferença, qualquer um deles corre em qualquer um dos mini-drones da Parrot. Qualquer que seja o modelo, nós podemos aproveitar o mesmo programa e corre em qualquer um deles. Portanto, o ambiente de aprendizagem é mais ou menos este. Portanto, é muito visual, os alunos apreendem muito facilmente. Aqui, como ele é em inglês, entram também, pode ser desenvolvidos alguns conceitos de inglês, ir para a frente, ir para trás, para cima, para baixo, a velocidade, etc., sendo que eles aprendem muito rapidamente e, como querem mesmo, experimentam e quando se enganam, portanto, além de estarem a aprender a programação, estão também a aprender os conceitos do inglês. Depois, ele permite fazer muitas outras coisas, portanto, nós podemos ir avançando com os alunos e desenvolver à medida daquilo que gostamos, portanto, permite-nos adaptar cenários e permite aos alunos construir as suas próprias coisas, o seu próprio ambiente. Portanto, tudo isto usando quer os 3 drones de cima, quer os jumper de baixo. O que é que acontece? Nós podemos, então, os alunos podem escolher os seus cenários e podem utilizar botões e fazer vários tipos de programas de acordo com os botõezinhos que escolhem. E depois, de acordo também com as idades e o grau que nós queremos e a dificuldade que nós queremos implementar, podemos usar quer botões já mais pré-feitos, até feitos e importados da internet ou feitos pelos próprios alunos, como também no caso do primeiro ciclo nós podemos adaptar bonequinhos que eles escolhem, já vem uma galeria grande de bonequinhos junto com o Tinker e que eles podem usar para efetuar determinadas tarefas. Por exemplo, neste caso, nós podemos criar como se fosse um comando em que eles criam a programação para os 4 botões que são estas setas, mas também podem, por exemplo, no caso do primeiro ciclo, usar os botõezinhos que são os bonequinhos e, por exemplo, podemos usar a menina que salta para o drone levantar, o menino que baixa para o drone baixar, o que está a andar para a frente, quando eles carregam o drone anda para a frente, eles podem programar os drones de maneira que quiserem. Este software permite também, no caso do professor assim querer, entrar como professor e criar uma turma. Ao criar uma turma, ele devolve uma chave e os alunos, ao estarem a programar e introduzirem, colocarem a chave e dizerem que estão a programar dentro daquela turma, permite que o professor esteja a ver todos os trabalhos desenvolvidos por todos os alunos. Portanto, nós temos acesso a ter várias turmas. Para cada turma temos vários grupos de alunos, várias equipas. Para cada atividade podemos desenvolver uma turma. Temos lá e conseguimos ter todos os trabalhos de todos os alunos quer seja para avaliação, depende depois daquilo que estamos a fazer e do grau de ensino, etc. O AirDrone 2
já nos permite desenvolver outro tipo de atividades. Para além do Tinker, permite-nos programar com o Scratch e permite que nós também façamos então e desenvolvemos cenários de acordo com outro tipo de idades. Permite também programar no JavaScript, isto talvez já mais avançado e não para o primeiro ciclo, mas tanto o caso do Scratch como o caso do Tinker pode ser facilmente utilizado no primeiro ciclo, porque eles experimentam um dia e na segunda aula já conseguem facilmente utilizar. Com os jumpers iniciais é mais fácil e mais seguro iniciar, uma vez que como não têm as hélices que por vezes os professores podem ter mais algum receio em sala de aula e podem ser usados facilmente no exterior. Nós podemos criar vários cenários, por exemplo, podemos criar jogos tipo de tabuleiro em que os drones funcionam como se fossem os peões. Portanto, nós temos, por exemplo, neste caso é um exemplo que nós pegamos em materiais muito utilizados e que existem no primeiro ciclo, portanto, como o giz, fazemos um jogo de tabuleiro no recreio, com quadrados. Criámos, por exemplo, a professora do primeiro ciclo criou várias perguntas entre estudo do meio, matemática, português. Arranjámos um dado gigante de esferovite, portanto os alunos lançam os dados, fazem um jogo e avançam no tabuleiro com o drone. Portanto, cada vez que uma equipa responde de forma acertada, avança com o seu peão e programa através do tablet até chegar ao final e vencer o desafio. Isto permite-nos fazer também jogos e, além de motivar os alunos, permite que eles trabalhem muito colaborativamente, porque formamos equipas e depois podemos usar equipas de várias turmas, de várias escolas e fazer mini-torneios e dinamizar a nossa escola. Além de que eles estão a aprender os seus conteúdos, portanto, porque estão a testar os conteúdos que aprenderam na sala do primeiro ciclo. Aqui estamos a ver as alunas todas ali, esta era uma fase do concurso, em que elas estavam a pensar qual seria a resposta. Depois, se quisermos ter já alguma coisa mais fácil de implementar, sem termos que usar o giz, podemos usar, por exemplo, qualquer outro tipo de cenário em que construímos nós próprios os jogos que queremos utilizar e assim podemos sempre ter à mão. Como é o caso, como estão a ver também são materiais fáceis de utilizar, neste caso temos um bocadinho de alcatifa plástica, onde com uma caneta fizemos os quadrados, portanto utilizamos números para os alunos saberem se orientar dentro do tabuleiro. Cada um destes quadrados tem um desenho que será, portanto, quando eles calham em cada um dos quadrados, será estudo do meio, matemática ou português. Eles, dependente do quadrado onde estão no tabuleiro, vão responder a uma pergunta que eles selecionam de entre os 3 tipos de perguntas que existem e fazem o torneio. O que é que acontece? Estes 3 tipos de drones funcionam com, então, também software gratuito para controlar. Quando nós queremos utilizar algumas atividades mais de aspecto lúdico, também podem ser utilizados como controlados através destes programas. Portanto, cada um dos programas é retirado gratuitamente da internet e permite-nos utilizar os drones em formato de controle, sem ser programado. Por vezes para alguma atividade em que queiramos mostrar a alunos como é que funciona, para eles primeiro terem o próprio controle do drone, antes de começarem a programar, podemos utilizar aqueles programas. Todos os drones têm o tipo de programa que deve ser descarregado normalmente na caixa, quando se compra, e, portanto, é muito fácil de utilizar. O que é que acontece? Com o uso de qualquer um deste tipo de drones, e, por exemplo, com o Tinker, fica fácil para o professor funcionar e ajudar os alunos na programação, porque este tipo de programa pode ser programado quer nos tablets, quer nos PCs. Normalmente, nas salas de aula temos mais PCs do que tablets, e assim
permite que todas as equipas estejam, ou todos os grupos estejam a programar e a fazer o seu programa, e depois só na hora de experimentar, então vão aceder ao tablet, e aí depois cada equipa já podemos ter um número menor de tablets e só depois de pronto cada um vai experimentar e não necessitamos ter um tablet para cada equipa. O que é que acontece? Aqui também o problema da internet está mais ou menos garantido, porque eles funcionam todos em modo offline. É assim, se nós tivermos internet, nós abrimos no PC o Tinker, programamos, criando a conta, e depois abrindo no tablet online com a mesma conta, nós estamos a ver automaticamente o trabalho que o aluno esteve a fazer, e ele pode apenas carregar no play e verificar se o drone funciona e se o programa está feito de forma correta. Isto permite que os alunos desenvolvam o seu espírito crítico, porque veem logo se está correto ou não aquela determinada tarefa. Também permite que eles desenvolvam o espírito colaborativo e de esforço e perseverança, porque eles tentam até conseguir realmente atingir aquele objetivo. Mas no caso de, por acaso, a internet não estar a funcionar, também não há problema, porque como eles já descobriram, pensam eles, antes de experimentar, o programa correto, basta que, como normalmente não são muitos comandos, abrem offline o tablet, podem fazer o programa ou copiar daquilo que estavam a fazer e, portanto, tudo isto trabalha de forma offline, se for possível e se não tivermos internet. Os drones, os Mini e os 3 de cima, ligam ao tablet por Bluetooth, os 2 de baixo ligam por Wi-Fi. Portanto, mas não precisam de internet, portanto, eles próprios são detectáveis automaticamente, basta estarem ligados e, portanto, é muito fácil a utilização. Temos aqui uma pequenina amostra de uma aula de ontem, penso que dá para ver, em que os alunos podem experimentar a fazer quadrados ou outro tipo de atividades, portanto, podem explorar programação como ciclos, estruturas, etc. Podem experimentar. O drone permite ser programável, o professor pode programar no seu software a altura máxima em que ele pode voar, e eu posso dizer que quero só que ele fique ali baixinho e não entrar e chegar à cabeça de ninguém, e portanto é muito fácil de controlar, não é assim aquela coisa difícil, e nunca nenhum aluno tampouco se aleijou. Depois, eles normalmente ficam extremamente motivados, podemos ver aqui a carinhas quando chega um drone ou qualquer outra coisa assim à escola, portanto ficam completamente motivados e estupefactos por eu posso mexer, eu posso fazer, eu posso comandar, portanto também há comandos para podermos comandar o drone, se quisermos de uma maneira mais fácil, e todos eles então podem sempre se ambientar e usar. Isto era mais ou menos o que eu tinha para vos dizer. Todos estes conteúdos vão então ficar partilhados. Alguma coisa posso sempre tentar esclarecer. Também no site da Parrot Education tem toda e muita informação, e no Tinker também tem tutoriais e todas as coisas que possam querer utilizar. Bom trabalho. Boa tarde a todos então, eu sou a Fernanda Ledesma. Nós tivemos hoje a Sílvia, que nos fez a ligação mais aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico. Depois tínhamos a Cláudia, que nos trouxe alguns exemplos que podem ser utilizados tanto no primeiro ciclo de ensino básico como no segundo ciclo e terceiro, ou até se os próprios materiais que ela utilizou com o Tinker podem ser utilizados com outras linguagens, com alunos do secundário, e que são outros exemplos. Eu agora trago-vos dois contextos ainda diferentes. O primeiro é um contexto da formação de professores na criação de cenários, e o segundo é um concurso que houve numa escola para criar cenários entre os alunos. O primeiro foi numa das formações da AMPRI, que teve como formador o Carlos Almeida, projetos transversais com robótica educativa, em que os vários professores foram criando cenários, e deste exemplo surgiram
surgiram vários cenários criados, quando estamos aqui a falar de cenários neste sentido, estamos um bocadinho a falar daqueles tapetes que se fazem para os robôs, não estamos a falar tanto do cenário de aprendizagem enquanto contexto da sala de aula, e que engloba tudo o que se passa naquele espaço, desde o professor aos alunos, aos materiais que estamos a utilizar. Estamos-nos a referir concretamente aos tapetes que vamos fazendo, ou outros acessórios que vamos fazendo para trabalhar com os robôs. Por exemplo, este primeiro cenário é o que foi feito. E reparem numa situação. Neste momento já há várias soluções com cenários que vêm com robôs ou que podem ser comprados. Mas tudo isto que nós estamos aqui a apresentar passa um bocadinho por fazer a ligação entre as várias disciplinas ou áreas curriculares, em que os alunos aprendem fazendo, porque se nós adquirirmos um cenário pronto, é só comprar o cenário e eles usam, porque temos aqui um processo de ensino-aprendizagem em que eles constroem. Isto é um papel de cenário pintado, foi tudo pintado pelos alunos, e quando pintaram os alunos, este cenário, por exemplo, é um papel de cenário daqueles rolos que nós temos na escola, recortado e pintado com guaches ou com outros materiais. E, portanto, é todo um trabalho que este, por exemplo, é sobre a expansão marítima, em que os alunos tiveram que ir conhecer as personagens e os factos da história nacional, localizar Portugal no planisfério, enfim, e podem fazer aqui a ligação ao estudo do meio. Aliás, há vários anos da história em que é abordada esta parte da história mais ou menos aprofundada. É no primeiro ciclo, mas depois volta-se a repetir no segundo ou terceiro ciclo com outro nível de aprofundamento. E, portanto, é sempre um cenário possível, não só no primeiro ciclo, como penso que depois, talvez no segundo, trabalhar um tema como este. E depois tem as linhas de várias cores e o robô é programado para identificar a linha preta ou a linha vermelha ou a linha amarela conforme nós o programamos. Depois temos outro cenário em que o que temos aqui é da nascente até à foz, que é outro conteúdo que os alunos do primeiro ciclo aprendem, em que exploram o rio, a nascente, a foz, onde desagua, como é que nasce o rio, onde é que se juntam. Estes conteúdos são trabalhados no estudo do meio. Portanto, temos aqui outro conteúdo que, no fundo, ao pintar este tapete e com os detalhes todos, estamos a consolidar aquilo que é aprendido em estudo do meio. Outro exemplo que foi criado também foram as Ilhas Desconhecidas. Este tapete é sobre as 9 ilhas do arquipélago dos Açores. Foi o colega Rui, por acaso este professor é de informática e acho que não estava ligado ao primeiro ciclo e fez sobre este tema, em que o robô tinha que identificar as ilhas pela ordem que foram descobertas e ao chegar ali tinha gravado com som o nome de cada ilha e, portanto, há aqui um trabalho que tinha que ser feito na programação, além do percurso, identificar a ilha e identificar a ordem do percurso. E este era sobre o arquipélago dos Açores e é mais um tema muito interessante que pode ser trabalhado. Por outro lado, tínhamos aqui as estações do ano, que também foi outro dos cenários que foi feito e que eu não tenho imagem, vou passar à frente. Tínhamos o universo, que a Sílvia há bocado mostrou de uma forma, aqui está de outra, há sempre várias formas de abordagem. Eles tinham assim, plano com os planetas seguidos, aqui tem as linhas entre os vários planetas, o sistema solar, e também é pintado em papel de cenário. Depois tínhamos aqui as estações do ano, mas outra vez, mas já em inglês, e por fim, eu escolhi este para o fim, porque este cenário foi feito pela Paula e pelo Rui Brito, da zona de Santarém, os dois, e este era para trabalhar a educação rodoviária, mas este cenário também nos permite trabalhar os vários temas do desenvolvimento local que estão previstos no primeiro ciclo. Além disso, foi aquele que se veio a tornar a Amperinoholândia, que não foi batizado por nós, foi batizado pelos miúdos nos vários eventos. Eles acham, porque depois eles são feitos em papel de cenário, mas entretanto, como nós andamos sempre em vários eventos, acabamos por transformar alguns em toldo, que não fica tão acessível, mas também não é nada que não se possa fazer,
porque assim limpamos e estão sempre prontos a seguir para outra escola, para outra viagem, andam sempre pelo país todo e em papel de cenário é 2 ou 3 eventos e estão todos, mas se é para usar na escola, serve perfeitamente, não precisamos de outro tipo de materiais para trabalhar com os alunos a criatividade, o pensamento crítico, os conhecimentos das várias disciplinas. Por fim, eu queria vos falar de um concurso que foi feito no agrupamento de escolas de Ponte Sor, pelo professor, organizado, penso que também com outros colegas, mas sobretudo pelo professor Nuno Ramalho de Informática, que também é um daqueles professores generosos, aliás quase todos, eu tenho a sorte de estar rodeada de muitos professores generosos que não se importam de partilhar aquilo que vão fazendo, em que ele fez na escola, entre os alunos, porque nós na informática temos estes 2 paradigmas, às vezes articulamos com conteúdos de outros, outras vezes são os nossos próprios conteúdos, estamos a desenvolver competências nos conteúdos que nós temos que ensinar, como a imagem e outros, e então temos que nos valer, inverter esse sentido, não de articular com outros conteúdos, mas desenvolver as competências e os conhecimentos na nossa própria área. E então ele abriu um concurso na escola para os alunos poderem fazer cenários, um concurso de cenários. Criar um regulamento, que está na página deles e que pode ser consultado e que também está aqui nesta apresentação que depois disponibilizaremos e, entretanto, decorreu o prazo, também devem ter cursos profissionais, no entanto, eu vi no regulamento que ele era aberto a qualquer aluno ou professor da escola. E surgem então os vários cenários, que são quase todos para seguir, robôs que seguem linhas, em que temos aqui um exemplo, outro exemplo. Eu passei muito rápido, o segundo não se viu. O segundo é uma floresta e tem um laguinho no meio, e o terceiro é quase todo feito com formas geométricas. Dá a ideia de que é uma povoação ou algo assim, mas é tudo trabalhado através das formas geométricas também. Há aqui vários conhecimentos e conteúdos que podem ser tratados. E era mais ou menos isto que tínhamos para vos trazer hoje. Acho que são várias experiências diferentes que podem deixar várias ideias para trabalharem em sala de aula. Continuaremos a estar ao vosso dispor. Sempre que necessitarem, já sabem, há os vários contactos da AMPRI, do projeto oficial da Direção-Geral de Educação, também a Microsoft da parte que lhes cabe. E, por fim, queria deixar-vos já a data da 5ª webcast, que será dia 21 de fevereiro, à mesma hora, e é sobre pensamento computacional. Agradecer-vos por terem estado connosco e qualquer dúvida já sabem como nos contactar. Obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigada a todos. Podem fazer perguntas pelo chat, nós vamos agora responder. E se não há mais nenhuma questão, encerramos. Muito obrigada e até à próxima.